uma dificuldade, não acho que seja normal, mas eu tenho uma dificuldade de entender outros parâmetros para conseguir reconciliar isso. Tecnologia. Então, falamos em duas coisas importantíssimas que você falou agora. O trabalho, ele faz parte da vida humana, desde que o homem é homem. E ele vai continuar existindo para que a gente possa continuar se reproduzindo, como a professora Francine falou, não é? É preciso se vestir, precisa comer e outras necessidades que não é só para sobreviver, né? Tem necessidade espiritual, tem necessidade da música, da arte, do lazer, não é isso? Isso é necessário. Qualquer sociedade, o trabalho ele será presente. A sociedade capitalista tem uma base que diferencia das outras em relação ao trabalho, que é a exploração do trabalho alheio, do trabalho do outro. Esse é o elemento central, fundamental para a gente pensar uma outra sociedade. Como seria essa outra sociedade? Bom, nós não temos receita, né? Nunca vivemos uma oportunidade de criar essa outra sociedade. Mas a base seria uma sociedade que não tivesse como base estruturante a exploração do outro. A desigualdade tal como ela é hoje de produzir riqueza para pouquíssimos e pobreza para muitos. Esta contradição existe e passou a existir apenas na sociedade capitalista. Em outras sociedades, tal como eu acabei de falar, não existia. Então, se você perguntar para mim, qual seria a outra opção? Um horizonte de uma sociedade que não tivesse como base essa exploração. Ela existe? Ainda não, mas tivemos pequenas vivências de uma intenção disso. Uma foi em 1848 e aconteceu na França, chama Comuna de Paris. Foram só 6 meses. Ainda, não é fácil, né? 6 meses não dá nem pra gente sentir. Foi uma pequena experiência. Algumas outras experiências nós tivemos, mas é um trânsito. Veja, o feudalismo, na transição para o capitalismo, durou do século XVI ao século XVIII. Esse período chama-se acumulação primitiva. O capitalismo ele só passa a existir como a sua essência de acumulação de tecnologia depois praticamente da Revolução Industrial. Até então, a base, ainda que fosse uma base de exploração, de trabalho assalariado, não tinha ainda a mesma forma depois que passa a adquirir com, principalmente, a gente chama de maquinaria, né? A maquinaria que passa a existir depois da Revolução Industrial. Então, veja, precisa de um tempo dessa transição. E tem outro elemento que é o seguinte, até a experiência cubana, que recheada de contradições, trouxe elementos muito interessantes, do ponto de vista de alfabetizar um país inteiro em menos de 2 anos, do ponto de vista da erradicação do trabalho infantil, do ponto de vista da saúde pública, que exportou aquele modelo, né? Inclusive para Niterói, se fosse na íntegra, poderia ter sido muito legal, né? Mas a questão central que este mesmo autor fala é o seguinte, essas experiências são experiências que podem vir até dar certo pontualmente, mas enquanto o mundo for capitalista, essas experiências pontuais, elas fracassam, elas não se sustentam, né? A experiência cubana, quem tiver a oportunidade de ver todo o processo de ordem urbana, o processo da erradicação do analfabetismo, acho que ele é fantástico. Diversas outras questões que aconteceram e que alteraram o modo de pensar, de sentir, de viver daquela população, né? Foi uma experiência muito interessante, mas o entorno, a mentalidade, as relações econômicas, as relações políticas permaneciam relações capitalistas. Então o país não sobrevive. Eu acho que esse é o grande desafio para quem acredita em algo chamado utopia, né? Que é possível mudar, né? E mesmo que a gente não consiga fazer essas grandes mudanças, que a gente vai tentando experimentar outras pequenas mudanças, né? Se a gente não consegue lutar por uma
a emancipação humana, que gradativamente a gente também construa experiências de emancipação política, que a gente minimamente possa resistir aos ataques aos direitos, que esses que falamos, né, aqui hoje, foram direitos que foram conquistados com muita luta, com muito suor de nós trabalhadores. Se hoje a gente tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, isso significa 8 horas por dia, na Inglaterra, Em 1850, com um dia de 24 horas, a gente já teve jornadas de trabalho de 36, vocês conseguem imaginar? Trabalhar 36 horas se o dia tem 24? Então, o pouco que temos é fruto de muito suor e de sangue do povo brasileiro, né? No Brasil a gente teve enfrentamentos de muito suor e sangue para que a gente pudesse ter essas conquistas mínimas, que na minha avaliação a gente tem tido aí algumas derrotas e que a gente precisa resistir, né? Então esse debate do fundamento do capitalismo é muito interessante, né? Isso faz com que a gente aguce as nossas utopias, que a gente possa acreditar que é possível mudar. Amanhã, nossos filhos vão ver, nossos netos? Eu acho que não. Em relação à ONU, ela basicamente utiliza o seu princípio da Agenda 2030. No caso, qual seria o que ela poderia fazer caso chegue desse ano e não tenha realmente batido as metas dos tópicos que ela tem a ONU? Isso. A ONU não vai fazer isso. Não, claro, eu digo que eles têm uma relação com tópicos onde eles utilizam, se não me engano, Tem princípios, né? Tem um horizonte, né? Exterminar, erradicar a pobreza, Diminuir o número de diminuir refugiados, migrantes. maternidade, aleitamento materno, tem princípios, horizontes. Porém, no caso da ONU, esses são horizontes para diminuir a desigualdade social, não romper com elas. No caso da ONU, assim como outras organizações internacionais, elas vêm com a ideia de que é possível humanizar o capitalismo, trazer um pouco de humanização dentro do capitalismo. Amenizar, mas não eliminar. Então, por exemplo, hoje a gente tem 65 milhões de pessoas refugiadas, seja por guerra civil, seja por formas diferenciadas de desastre ambiental, por guerra, cacete a quatro, seja no Sudão não, seja no Afeganistão, seja na Ásia, seja na Venezuela e tal. Mas assim, por exemplo, politicamente como que ela se situa, né? Os Estados Unidos apoiam o conjunto dessas guerras, né? A indústria bélica é fundamental para desenvolver o capitalismo, produzir arma, produzir possibilidades de mais e mais desastres. Então, assim, são uma série de interesses econômicos atrelados que, aparentemente, essas grandes instituições, aí, gente, é uma leitura política minha, né? Aparentemente, existem organizações que buscam amenizar e humanizar o capitalismo. Mas essa coisa de pensar a raiz da contradição, que faz com que a gente tenha tanta produção de desigualdade, de expressões da questão social, como é o caso da imigração, de 65 milhões de refugiados, tem um número pequeno, né? É uma coisa volumosa e enlouquecedora. Né? Não dá para humanizar, botar um mertiolatezinho. Não, é uma coisa muito profunda, que precisa mexer com a estrutura de uma sociedade, né? Só que as guerras são fundamentais. Imagina quanto coturno, imagina quanta quentinha, imagina quanta arma, quanta coisa produzida, farda, em período de guerra. Não é só indústria bélica, é sustentar homens e homens em movimento em países, é combustível, é roupa, é um arsenal de coisas que são produzidas em períodos de guerra. A guerra, ela é muito funcional, muito. Manter país em guerra é muito Então, tem duas pessoas, mas assim, às vezes não é só a indústria bélica para exército. É produção de guerras civis, tá? Muito importante. Na África isso é muito claro. No Brasil, a gente vê ao nosso lado a produção de guerras civis. Tem um fundo econômico. É muito rentável. A indústria bélica está em primeiro lugar e a primeiro lugar é Estados Unidos, né? Tem duas perguntas aqui. A minha pergunta é um tanto cruel. Cruel? Pode Peraí, me segura um minutinho. Peraí, posso falar agora?
Pode. Foi dito que o domínio no Brasil sobre 6 famílias. Nós somos 200 e tantos milhões de pessoas. Qual será a forma que nós podemos ter para transformar essa república nossa? Será que é através do voto? Pode ser na Vamos população? pensar sobre isso. E aí, se eu digo assim, essas 6 famílias, quantos mil essas 6 famílias têm hoje? Dessas 6 famílias, quantas mil pessoas têm? E nós somos milhões. Mais de 200 milhões de pessoas. Essas 6 famílias são Seria bem poucas. possível remar contra a maré? Luiz, vou juntar as perguntas. Não é pergunta. Ah, tá. Mas como a colega perguntou sobre como pensar uma sociedade que não seja capitalista, essencialmente é questionar a propriedade privada das pessoas. Sim. Quando a gente fala do agroecólogo, a questão é a produção de alimentos, que é essencial para a reprodução de todo mundo, que é o interesse de todo mundo, está na mão de interesse privado. É propriedade privada de certas pessoas que o interesse é o lucro. Ou como, até para fazer um gancho como aqui, as grandes construtoras. A produção de moradia, que é para ser o interesse das pessoas, porque as pessoas precisam morar, está na mão de grandes construtoras. Que o interesse não é garantir moradia, mas sim acumular lucro. Como vocês falaram no começo, o salário mínimo de R$1.000. Eu acho que cada vez mais é absurdo o quanto o trabalhador não consegue acessar o mercado de habitação. E a gente sabe, como as pessoas resolvem a questão, porque o mercado está dentro de uma lógica que